Senhor Jesus, estamos aqui no curso de Apologética para a Vida no Antigo Testamento, na Escola Bíblica do Calvário, e iniciamos hoje a nossa lição número 9, que está na página 16 da apostila de vocês, e começamos pela mensagem que está no livro de 2 Reis, capítulo 10, versículo 18 até o 31, a qual eu vou estar fazendo a leitura, que diz assim, versículo 18. Jeú reuniu todo o povo da cidade e lhes disse: a adoração de Acabe e a Baal não foi nada comparado ao modo como eu o adorarei. Versículo 19. Portanto, convoque todos os profetas e adoradores de Baal e reúnam todos os seus sacerdotes. Todos devem vir, pois vou oferecer um grande sacrifício a Baal. Quem não comparecer será morto. O plano astuto de Jeú, porém, era destruir todos os adoradores de Baal. Então Jeú ordenou: preparem uma reunião solene para prestar culto a Baal. A convocação foi feita, e ele enviou mensageiros por todo Israel. Todos os adoradores de Baal vieram, e ninguém faltou. Encheram o templo de Baal de uma extremidade à outra. Jeú instruiu o responsável pela sala de vestimentas: todos os adoradores de Baal devem usar estas roupas. E as roupas foram distribuídas. Versículo 23. Em seguida, Jeú entrou no templo de Baal com Jonadab, filho de Recabe. Disse aos adoradores de Baal: certifique-se de que ninguém que adora o Senhor esteja aqui, mas somente aqueles que adoram Baal. Estavam todos dentro do templo para oferecer sacrifícios e holocaustos. Jeú havia colocado 80 homens do lado de fora do edifício e os avisado: se deixarem alguém escapar, pagarão com a própria vida. Assim que Jeú terminou de oferecer o holocausto, deu ordem a seus guardas e oficiais: entrem e matem todos. Não deixe ninguém escapar. Os guardas e os oficiais mataram todos e arrastaram os corpos para fora. Então os homens de Jeú entraram na câmara mais interna do templo de Baal. Versículo 26. Levaram para fora a coluna sagrada usada no culto a Baal e a jogaram no fogo. Despedaçaram a coluna sagrada, demoliram o templo de Baal e o transformaram em banheiros públicos como é até hoje. Versículo 28. Desse modo, Jeú destruiu todos os vestígios do culto a Baal em Israel. Contudo, não destruiu os bezerros de ouro em Betel e Dan, com os quais Jeroboão, filho de Nebate, havia levado Israel a pecar. Mas ainda assim, o Senhor disse a Jeú: você fez bem em seguir minhas instruções e destruir a família de Acabe. Por isso, seus descendentes serão reis de Israel até a 4ª geração. Versículo 31. Mas Jeú não obedeceu de todo o coração à lei do Senhor, o Deus de Israel. Não se afastou dos pecados que Jeroboão havia levado Israel a cometer. Então nós vemos aqui no versículo que ele faz uma referência nesse trecho sobre todos os profetas de Baal. E essa passagem é interessante porque ela nos dá um direcionamento a respeito do sincretismo religioso. Então o que nós temos nessa passagem? Nós vemos, por meio do sincretismo religioso, os hebreus incorporaram à sua vida religiosa o culto a Baal, que Ra, essencialmente uma religião da natureza, e cuja ênfase principal era a fertilidade. Segundo as crenças religiosas dos cananeus, Baal era casado com Astarte, uma referência que nós vemos no Antigo Testamento, Astarote ou Astorete, em algumas traduções. E tinham por maior inimigo Mote, que nada mais era do que a morte. Eram personificações das forças da natureza, que supriam o regime de chuvas da Palestina. E eles atribuíam a esses como deuses, imprescindíveis para a sobrevivência das populações daquela região, ou seja, a chuva era muito importante. Então houve vários momentos de levante profético contra o baalismo dentre os hebreus. E a partir dali nós vemos, como descrito nesse texto,
mas essa idolatria somente foi abandonada após o cativeiro babilônico. O movimento na nova era traz de volta várias ideias semelhantes atualmente, aonde a Bíblia condena frontalmente esse tipo de religiosidade idólatra. Então nós podemos ver isso, duas coisas importantes. 1 Reis, capítulo 18, de 1 Reis, capítulo 18, versículo 40, ele nos traz uma referência, dizendo exatamente o seguinte, vou fazer a leitura aqui. 1 Reis, capítulo 18. Deixa eu fazer uma leitura desse versículo para vocês. 1 Reis, capítulo 18, versículo 40 da palavra de Deus, que traz exatamente o seguinte, versículo 40. Acompanhem na Bíblia de vocês. Então Elias ordenou: prenda todos os profetas de Baal, não deixe nenhum escapar. O povo os prendeu, e Elias os levou para o riacho de Quizon, e ali os matou. Que é a parte onde o profeta Elias, ele vai também ser usado por Deus como instrumento para eliminar esses profetas de Baal. E o que é o movimento da nova era? A nova era é um movimento que se baseia na crença que a evolução da humanidade está dividida por eras. Cada era é uma fase que tem características predominantes que influenciam o mundo. A era atual em que vivemos, segundo eles, está quase a acabar, e a nova era, conhecida como a Era de Aquário, será um tempo de grande paz e prosperidade. O mundo todo estará unido, sem fronteiras, todos trabalhando para o bem da humanidade. Então vocês veem aqui, nessa passagem, que a nova era ela vai trazendo essas várias ideias que já aconteciam nessa época, no povo de Israel, os profetas de Baal traziam, e eles vão resgatar isso para aplicar em nossa atualidade. E o que a Bíblia nos traz a respeito disso? Que o movimento da nova era não é compatível com a Bíblia. A Bíblia diz: Deus é um ser pessoal, não uma força cósmica, e há apenas um caminho para ele, ou seja, Jesus, que está lá em João, capítulo 14, versículo 6, da palavra do Senhor, que respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E o que a nova era, ela traz de crenças, e é aí que nós entendemos para compreendermos essa passagem. Primeiro, panteísmo. O que é o panteísmo? É onde a nova era diz que Deus é uma força cósmica que liga tudo que existe. Ou seja, cada objeto e criatura tem essa força dentro de si. E não existe um Deus pessoal, como o Deus da Bíblia, que acabamos de afirmar, nos diz de um Deus pessoal. Quanto ao equilíbrio, e eles trazem isso como sua crença, o mundo consiste de forças que precisam estar em constante equilíbrio. Assim, para ter uma vida boa e estável, é preciso equilibrar forças como o masculino e o feminino. O símbolo do Yin e o Yang da crença oriental. Como eles creem também, trazem defendem a reencarnação. Cada pessoa tem muitas vidas e que ajudam a atingir um estado mais evoluído, em harmonia com tudo que existe. O objetivo da vida é evoluir até estar completamente integrado com a força cósmica do universo, sendo que, na verdade, a Bíblia condena isso, dizendo que ao homem é dado morrer apenas uma vez e depois disso segue-se o juízo. E todas as religiões para a nova era são iguais. Ela defende que tudo vale quando se trata de religião e que, no fundo, todas as religiões dizem a mesma coisa. Algumas figuras religiosas, como Jesus ou Buda, segundo eles, são considerados como humanos mais evoluídos. E para finalizar, o relativismo, a verdade e a moral são relativas. Ou seja, cada pessoa deve ter liberdade para fazer o que é melhor para si.
desde que não prejudique os outros. Isso inclui todo tipo de práticas sexuais e o uso de drogas para abrir a mente, inclusive. E como eles tratam a feitiçaria, a astrologia e outras práticas ocultas? Eles dizem que todo tipo de experiência mística é aceitável, porque ajuda a entrar em contato com outras personalidades, além do mundo físico. Isso supostamente ajuda na evolução pessoal. Na verdade, essas práticas são muito perigosas e a pessoa se abre à influência de demônios. Então nós vemos aqui que temos apenas uma vida e depois enfrentaremos a justiça de Deus. Não há uma evolução de várias vidas. É impossível se aperfeiçoar sozinho e apenas o sacrifício de Jesus pode nos salvar. Um dia vai haver paz e harmonia total, mas não será por causa da evolução humana, será quando Jesus voltar, que é o que está em Hebreus, capítulo 9, versículo 27 e 28, que diz: da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez e depois disso enfrentar o juízo, assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez, para tirar os pecados de muitos, e aparecerá segunda vez, não para tirar o pecado, mas para trazer salvação aos que o aguardam. A nova era tem alguns ideais bons, como a paz e o cuidado pela natureza, mas se baseia em mentiras. Muitas práticas associadas ao movimento são perigosas para a saúde física, mental e espiritual. A nova era deveria trazer paz, mas na verdade causa ruína. E isso nos indica Provérbios capítulo 14, versículo 12. Há caminho que parece certo ao homem, mas no final conduz à morte. Espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida, poste ao final desse vídeo nos comentários. Fique na paz.